Nesse vídeo você vai entender por que os Estados Unidos, o governo Donald Trump, está tão interessado e tão dedicado a lutar contra essa ditadura do judiciário aqui no Brasil. E por que não há a menor possibilidade deles recuarem. Eu vejo a imprensa aí regozijando, celebrando como se uma conversa entre Lula e o Donald Trump pudesse apaziguar a situação. Olha, depois de uma pesquisada que eu fiz hoje para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, eu posso te garantir que a tendência, certamente, é que vai escalar muito essas sanções dos Estados Unidos contra o STF no Brasil. Mas vamos lá. É impressionante as semelhanças entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo hoje no Brasil. É impressionante as semelhanças entre o 6 de janeiro deles, que foi quando invadiram o Capitólio, e o 8 de janeiro no Brasil. Só que, diferente daqui, lá o Trump chegou ao poder e agora ele está escancarando toda a organização criminosa da administração anterior. Se você acha que Alexandre de Moraes é um problema do Brasil, eu vou te apresentar hoje o Moraes americano. O Alexandre de Moraes, que fez a mesma coisa que o Moraes está fazendo aqui, só que lá nos Estados Unidos. E o nome dele é James Comey. Vou pegar a imagem dele aqui, esse aqui, ó. O nome desse cidadão, James Comey, ele foi o diretor do FBI. É como se fosse o diretor da Polícia Federal aqui, tá? Só que lá tem mais força ainda. E a forma como ele instrumentalizou o FBI para perseguir Trump, o círculo mais próximo de Trump e toda e qualquer pessoa que falasse abertamente contra a esquerda nos Estados Unidos. Vocês vão ficar chocados. Esse cara aqui é o Moraes americano. Mas antes, eu quero te apresentar esta pessoa aqui, ó. Essa aqui é a Tulsi Gabbard. Ela é diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos. Tem um detalhe sobre a Tulsi Gabbard. Até as eleições anteriores, ela era de esquerda, apoiadora fanática de Bill Clinton, Joe Biden e toda essa turma, Hillary Clinton. Tá? Ela era deputada de esquerda, mas depois de ver a podridão do partido que aquelas pessoas eram capazes de fazer, ela mudou de opinião. Então aqui tá ela participando de uma entrevista onde ela fala, eu vou traduzir simultaneamente para vocês, vamos lá. Do you believe Comey should be in jail? Você acredita que o Comey deveria ser preso? Comey, o diretor do FBI, o Xandão americano. I do. Any Sim. other person with a position of influence Qualquer outra pessoa com a posição de that influência he has, que ele people tem, who take very seriously what a guy of his stature, his experience, and what the pessoas que levam com seriedade o que um cara da estatura propaganda dele media has built him up to be, e o que a imprensa construiu ele para ser. I'm very concerned for the president's life. We've Eu estou muito preocupado com a vida do already presidente. seen assassination attempts. A gente já viu essas tentativas de assassinato. I'm very concerned for his life. Eu estou muito preocupado pela vida do presidente Trump. Né? And James Comey, in my view, should be held accountable and E o James Comey, na minha opinião, deveria ser considerado put behind responsável bars for this. e ser colocado atrás das grades por isso. James Comey acabou de ser indiciado, aqui eu quero trazer para vocês, ó. James Comey foi indiciado, ele é réu agora, né, ó, antigo, deixa eu colocar a tradução aqui, peraí. Pronto. Tá aqui. Ex-diretor do FBI, James Comey, é indiciado por 2 acusações. O que se descobriu até agora? Olha a loucura que é isso aqui. Se descobriu que ele infiltrou 300 agentes do FBI como peões políticos no 6 de janeiro. 6 de janeiro dos Estados Unidos é o nosso 8 de janeiro, tá? Ele colocou 300 agentes do FBI para instigar a invasão do Capitólio como peões políticos e muitos desses agentes depois foram reclamar porque viram que aquilo era errado, não fazia o menor sentido. E o atual diretor do FBI, que é o Cash, ele descobriu um documento de 50 páginas, vou traduzir aqui também para você ver. Aí. Mostrando que o FBI enviou agentes ao Capitólio durante o motim, inclusive dentro do prédio, sem instruções claras, informou o Just the News na quinta-feira. O relatório localizado pela equipe do diretor do FBI, Kash Patel, foi recentemente entregue à subcomissão especial do Comitê Judiciário da Câmara que investiga o incidente de acordo com o veículo. Então, peraí, o cara mandou agentes do FBI para justamente fazer a quebradeira, fazer aquela algazarra, para que depois isso pudesse ser usado para prender os manifestantes e levantar na imprensa que a direita é fascista, é ditatorial e para perseguir a direita. E durante 4 anos foi o que eles fizeram. Agora vamos ver, olha só o Trump falando sobre essas coisas. Worried now that the next time there's a Democratic president, they will indict your FBI director or people in your administration. That's what they tried to do, right? They did it with me. For 4 years they went after me.
They went after me for 4 years, and that doesn't include the 4 great years that we had in the White House. So when I ran it from, in 2016 when we won, it began before I got to office. You know that. Wait a minute. Before I came to office, I started hearing rumors about Russia. I said, what the hell do I have to do with Russia? Nothing. And then it got worse and worse, and some of the fakers, not you, but some of the fake news picked it up and they loved it. And we went through a long time with that. And despite that, we had a great first term. Because that's how it went, where they made you go and take a mugshot. Is this more about justice or is it about revenge? It's about justice, really. It's not revenge. It's about justice. It's also about the fact that you can't let this go on. They are sick, radical left people, and they can't get away with it. And Comey was one of the people. He wasn't the biggest, but he's a dirty cop. He's always been a dirty cop. Everybody knew it. And it's, as far as the case is concerned, he gave an answer. Do you believe Comey should be in jail? Vamos lá. Deixa eu pausar para você entender, então. Ele era o diretor do FBI, mas não era ele que era o mandante e o cabeça de tudo. O que os relatórios descobriram, e aqui a coisa vai ficar séria, o que o relatório do atual diretor, quem conseguiu encontrar esses documentos escondidos, é que lembra daquela farsa da collusion, né? Da parceria do Trump com a Rússia para fraudar as eleições? Você lembra daquilo? Quem mandou fazer aquilo foi o atual presidente, foi o presidente na época, ninguém mais, ninguém menos que Barack Obama. O Barack Obama mandou fazer relatórios. Gente, isso aqui é surreal. O Barack Obama mandou fazer relatórios para o Comey usar, para soltar para a imprensa, tá? Para vazar para a imprensa, inclusive ele está indiciado por esses vazamentos ilegais, para vazar para a imprensa que o Donald Trump só ganhou por causa da Rússia, tentando derrubar o Donald Trump. Quem fez isso foi o presidente na época dos Estados Unidos, o Barack Obama, que agora também saiu vários documentos mostrando que ele estava por trás disso e ele muito provavelmente também vai virar réu e também vai preso. Nós estamos falando, galera, de uma organização criminosa dentro da Casa Branca, no período do governo do Barack Obama, para tentar derrubar Donald Trump antes que ele assumisse o poder. Aqui foi o verdadeiro golpe. Felizmente não deu certo. A imprensa comprou essa narrativa, como sempre compra as narrativas da esquerda. E agora, o que o Donald Trump conseguiu chegar de volta à presidência, ele colocou essa investigação está acontecendo, o que eles estão descobrindo é surreal. É o George Soros financiando, a fundação da Hillary Clinton, né, da Bill Clinton, Barack Obama financiando a imprensa, fabricando histórias, criando inquéritos. Olha que loucura que o James Comey, por isso que eu falo que o James Comey, esse cara aqui, ó, ele é o Xandão americano. Ele criou, do nada, inquéritos e mandou perseguir e prender o círculo mais próximo do Donald Trump. Inclusive, os manifestantes do 6 de janeiro, que é o 8 de janeiro deles, que é o 8 de janeiro nosso, para colocar medo na população para que eles não fossem mais para as ruas. É impressionante a similaridade das coisas. E agora, o que está acontecendo nos Estados Unidos é uma espécie de guerra. Isso aqui é uma guilhotina que o Antifa está colocando nas ruas dos Estados Unidos, tá? O Antifa está organizando manifestações para brigar, matar os agentes da imigração. Os agentes da ICE são essas pessoas que estão saindo pelos Estados Unidos, pegando os imigrantes ilegais e deportando esse pessoal. Os Antifas estão mostrando onde as famílias dessas pessoas moram, estão assassinando, estão atirando contra eles, partindo para porrada. Estão querendo criar agora o pessoal da Antifa, ó, que o Donald Trump acabou de reconhecer como grupo terrorista. Eles estão tentando criar uma guerra civil nos Estados Unidos contra os agentes da ICE, e a imprensa está divulgando para tudo quanto é lado. Aqui, ó, eles divulgando onde que fica o pessoal da ICE para o povo ir lá e matar eles. Olha que loucura que está acontecendo. Eles confundiram o carro do Ice Cube como o carro o ônibus do Ice Cube como o ônibus do Ice e foram lá e botaram fogo no trem. Olha o que eles estão fazendo. Eles estão indo para cima mesmo, estão matando. Nos Estados Unidos está virando uma guerra civil. Por quê? A esquerda está destruindo os Estados Unidos. Está indo para cima de agentes da lei, que são os agentes de imigração. Estão falando onde que as famílias desses agentes moram. Assim, eles estão indo pro pau, eles estão fazendo aquilo que a esquerda sempre soube fazer.
E a imprensa brasileira está divulgando isso como se o governo Trump fosse ditatorial. Meu amigo, lá eles estão tentando destruir os Estados Unidos, como eles sempre fazem, e aí eu vejo a imprensa brasileira defendendo essas pessoas. O que esse pessoal está fazendo, o Antifa lá, é pior que Black Blocs. MST não chega perto. Aí vamos lá. Nós temos a possibilidade de ver o Barack Obama preso, Hillary Clinton presa, o ex-agente, o Xandão deles preso, porque está provado que o que eles fizeram foi ilegal. Qual é a similaridade? No Brasil, na minha opinião, o 8 de janeiro foi instruído pelos agentes dos Estados Unidos, que inclusive eram muito próximos ali de alguns membros do STF, como Barroso. Porque as semelhanças, elas não podem ser meras coincidências nesse caso, são muitas semelhanças. A gente viu aqui no Brasil os infiltrados, o Flávio Dino deletando imagens. A gente viu que pessoas do governo do Lula sabiam dessas pessoas descendo lá e não fizeram nada. Não tinha o número de policiais necessário para barrar uma manifestação. Todas as informações mostram que o que fizeram aqui foi o mesmo que lá. Agora, se a gente chega na presidência novamente e quando nós chegarmos ao poder novamente, todas essas pessoas pagarão o preço da justiça, como está acontecendo nos Estados Unidos. Então a imprensa está soltando aí que o Trump está perseguindo adversários. Não. Trump tem provas documentais, e-mails trocados, mostrando como essas pessoas cometeram crimes para prender a direita, perseguir os conservadores, Trump e o círculo próximo a ele. Isso vai acontecer no Brasil um dia. E o medo do STF, de alguns membros do STF, é que um dia a gente chegue nessas mesmas conclusões e essas pessoas tenham que pagar pelos crimes que elas estão acontecendo. Enquanto isso, os Estados Unidos está virando um campo de guerra porque a esquerda quer destruir a nação, já que eles perderam o poder.